E aí, papito? E aí, bom Tá me dia. ouvindo? Como é que é? Bom Você dia, sabe que papo. Bom demais. eu sou igual o Tim Maia, né, meu irmão? Saudoso Tim Maia. Ele não tem muito compromisso com o horário. O horário não é um negócio muito forte. Não, pois é, eu Já ainda passo fiquei com deixando a, esse. pri- e já passo deixando a primeira lição para vocês. Viu? Quem tem filho pequeno não tem muito horário com as coisas, não, viu? É quando a gente É, consegue uma esticadinha, dormir 10 minutos a mais hoje, mas tô renovado. tá renovado, né? Tá renovado. Novo. Só falta renovar esse zoio inchado que você tem aí, que você tá com eles aí. Isso daqui, mas isso aqui eu vou resolver no duelo de hábitos. Tu tomou umas porradas da Michelle quando acorda? Tu toma umas porradas assim? Pra ver Rapaz, se. eu demoro a me recuperar. Viu? Eu sou um cara, e é engraçado, né? Já filosofando aqui, eu sou um cara Bora. noturno, Salvador. Sou um cara É? extremamente noturno. Então, assim, eu vou dormir por volta de 2, 3 horas da manhã, acordo entre 7h30 8 horas. Saquei. E Ca- e tem uma galera pregando assim, de uma maneira muito Aham. forte o 5 AM, né? Que é o Clube das 5. Sei. E eu acho engraçado porque a galera começa a acordar às 5 horas da manhã, mas sem um objetivo. Leandro, eu te amo. É. Bora tomar uma. Hum. E a galera começa a acordar às 5 horas da manhã, mas sem um objetivo. Então, É, assim, uma live 5 horas da manhã. Aí o cara vai lá, assiste a live, depois volta a dormir, ou então sim. Pra perdido, que adiantou essa merda você fazer perdido isso? do tempo. É. E aí esses livros que vendem essa cultura do 5 AM, ele fala que Não, mas e antes de dormir a pessoa posta ou tira o print pra dizer que ela tava lá, né? tira o print, E depois ninguém sabe que ela foi dormir depois. ninguém sabe, a pessoa assistiu deitado a live. Foi. Dormiu com o celular assim, ó, assistindo a live aqui, ó. Pois é, na verdade esses livros do 5AM, ele só fala que quando o resto da humanidade acordar, você já está a todo vapor, né? Porque você já meditou, já tomou seu café da É. manhã, já fez uma série de coisas. Só que eles pregam esse acordar às 5 e esquece das pessoas que são extremamente noturnas, que é o meu caso, que enquanto as Uhum. pessoas estão dormindo 10, 11 horas da noite, eu É. estou voando baixo ainda, né? Então, assim, eu estou Não, é por produzindo isso. até meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. É. E com as mesmas coisas que eles falam das 5, né? Que é o silêncio, Uhum. que é a tranquilidade. Então, assim, não adianta a gente forçar o nosso biotipo a fazer uma coisa que não é nosso, sacou? Não, exatamente, cara. É tanto que eu não sei se você já viu, eu tenho uma live que eu assisto muito também, que é o contrário totalmente disso aí, que é a live do Amoripinho, né? Que chama Madrugadores. Madrugadão, madrugador. Essa live é top. Então, mas é exatamente isso, cara. É tanto a questão do propósito de você estar fazendo uma coisa ali que é só para você dizer para as pessoas que você tá ali, né? Que você quer ter aquele status de que você tá nesse clube das 5 da manhã, de que você tá ali disposto a acordar, mas você não sabe para que você tá fazendo aquilo ali. Então, e aí é muito sobre aquela questão também do acúmulo de informação que não serve para nada para você, ou que você só está acumulando para você dizer para as pessoas que você tem todas as referências. É igual, tipo assim, as pessoas estão falando de conversa de livro e uma série de coisas, aí a pessoa quer ler o livro só para ela poder dizer, não, esse aí eu já li. Mas também não aplica em nada naquilo ali na vida dela, não teve nenhuma experiência legal com o livro, ela só acumulou aquela informação ali e não bota em prática, não tem um resultado prático para ela naquela para a vida dela. Então, esse clube das 5 da manhã, às vezes a pessoa está ali, assiste a live inteira, mas não prestou atenção, né? Aquele lance também de você não se conectou, você estava ali, mas não estava ali, né? Só para você ficar ali assistindo e acabou, tirou teu print e aí você acha que está maravilhoso ali, você podia estar gastando aquele tempo ou até dormindo mais, de fato, para você descansar, para ter mais Pra você energia para o levantar resto. bem. Para você levantar bem, fazer coisas produtivas, né? Ou você, sei lá, vai fazer alguma outra coisa que seja mais produtiva do que isso. E eu tenho muita inveja, assim, de quem fala que, pô, eu tô lendo um livro por semana. Porque eu demoro Pois muito é. para ler. Eu demoro muito, é porque, assim,
Só a diferença é que quando eu estou lendo um livro, se você me perguntar o que eu acabei de ler, eu sei exatamente o que eu acabei de ler. Então, assim, Exatamente. porque eu vou lendo, eu vou anotando, aí eu paro, pego o celular, faço de um bloco de notas, aí grifo alguma frase que eu achei interessante, medito sobre aquilo, penso como aquilo pode Sim. ser útil na minha vida, Sim. na minha questão, e aí eu vejo o nego devorando o livro, assim, tipo, Sim. beleza, É tá um. conseguindo, tá conseguindo absorver tudo isso, É. é o que a gente está chamando gentilmente de obesidade intelectual. A obesidade intelectual o cara não adianta nada essa absorção de conteúdo de maneira assim bizarra, porque o cara, ele acorda cedo, ele acorda numa live, aí ele entra no carro, ele vai para um podcast, aí ele chega no trabalho, ele vai ler um artigo no LinkedIn. Então, Bom dia, assim, Gaia. bom dia, Gaia, seu fofo. Então, Ah, assim, o cara tá engordando intelectualmente e aí sim, trazendo muito para a realidade do duelo de hábitos, você precisa queimar essa gordura. Você precisa pôr exatamente. em prática aquilo que você está aprendendo. Então, a gente está Exa criando uma série de especialistas na superficialidade. Porque sim, qualquer coisa que você conversa com as pessoas, a galera sabe de tudo, tem 5 minutos de conversa com qualquer tipo de sim. pessoa e assunto, o que eu acho muito legal. Mas a pessoa esquece de ser foda, que é o que a gente sempre pregava um tempo atrás, que seja foda em alguma coisa, escolha alguma coisa. Olha, Uhum, ele fala assim, eu vou ser autoridade naquilo que eu tô falando. E aí, exatamente. aí eu comecei a fazer esses vídeos no meu canal de maneira muito despretensiosa, Show. nessa ideia de compartilhar o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho. E tem uma galera que manda para mim, assim, a insatisfação. Ontem mesmo eu estava dando um conselho Uhum, pro sobre a insatisfação dele no trabalho, de como a empresa está destruindo os sonhos dele. E uhum. aí, ele, eu quero empreender. Tal. A primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, cara, tem o seguinte, por que você não começa a empreender dentro da sua empresa? As pessoas têm essa visão de, eu preciso sair do meu trabalho e começar a É. empreender em alguma coisa. Que tal você começar a empreender com o dinheiro dos outros? Você entende que quando eu sou empregado, eu tenho total possibilidade de empreender no negócio do meu chefe e Sim, aprender com aquela. E eu posso errar, e eu sim. posso pegar os acertos, E aprender. o seu primeiro cliente é o seu chefe, né? Que você tem que vender a Exatamente. sua ideia para ele. Eu tenho que vender minha ideia para ele. Então, assim, e outro conselho que eu dei para ele, cara, antes de você sair do seu emprego, que tal você fazer o que a gente chama de MVP, né? Que é aquele mínimo possível viável. Faz o seu negócio de maneira enxuta, para pouca gente, e vai conhecendo o mercado, e vai fazendo essa mudança gradativamente. Então, vai saindo do seu emprego aos poucos, aumentando o seu negócio, e sem correr o risco de virar um empreendedor frustrado. Porque Sim. o Sebrae ainda vende esses dados. 90% das empresas no Brasil quebram no primeiro ano. A galera Aham. tem essa ideia de vamos empreender, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Meu amigo, a gente ainda precisa de um plano de negócio, a gente ainda precisa de um pensamento estratégico, a gente ainda precisa de Sim, conhecimento na área. Não é sair empreendendo, porque a vida não está mole lá fora, não. E se a sim, gente está criando tantos empreendedores, me preocupa um pouco quem vai ser CLT. Porque sim, um sim. empreendedor de sucesso, um dia ele vai contratar. É. Então vamos aceitar também a nossa realidade no sentido de, cara, eu não nasci para empreender e tá tudo bem. Tem Sim, gente e tá ganhando tudo muito massa. dinheiro, tem gente ganhando muito dinheiro, tem gente super feliz em seus empregos, tá? É claro que você tem a cultura de, você tem mais tempo para sua família. Meu amigo, o mundo é mundo desde que a gente se entende por gente, né? Sim, com certeza. É basicamente isso. Vamos aceitar que você pode ser CLT e outra. As pessoas veem um mundo do empreendedorismo de maneira muito glamurosa. É, Sim, um sim, empreendedor deixa de ser empreendedor. Esse cara acorda de manhã empreendedor, esse cara vai dormir empreendedor, pensando nas coisas que ele precisa fazer no dia seguinte, nos desafios que ele precisa é, é, no leão que ele precisa matar no dia seguinte. O empregado, ele quando sai do trabalho, ele desliga a chave e ele vai ficar com a família dele, porque ele não tem uma conta de luz, ele não tem que pagar o salário dos funcionários que está atrasado, ele não tem que pagar Uhum, o fornecedor. Então, assim, a gente tem que dosar tudo isso de maneira muito cautelosa. exatamente. Cara, você falando logo no início, né, sobre, principalmente sobre esse assunto da Meu livro não tem obesidade. açúcar, tá? Eu ia pôr açúcar, eu falei assim, só não Não, pode. pô, tá vendo? Tá vendo? O duelo de hábitos aqui é extremamente proibido você, durante a live do duelo de hábitos, você tomar um café com açúcar. Eu ia botar Ex- açúcar. Olhei bem pra É, cara do açúcar e falei e assim, não nem, vou e pôr. nem, exatamente, tá vendo o duelo de hábitos mudando vidas através, à distância, né?
E sobre esse negócio que você estava comentando aí, sobre obesidade intelectual, logo no início que você estava falando, eu vim pensando sobre isso, porque tem tanta questão de você, né, o acúmulo deturpado de informações, né, e não é um acúmulo prático de informações, você não está consumindo de forma eficiente aquele conteúdo. E aí eu pensei numa ideia, num negocinho legal, que justamente essa reeducação intelectual, essa reeducação mental, né? De você, de fato, pensar por que que você está fazendo aquilo. É muito simples isso. Qual que é o resultado daquilo? Para que que você está se dispondo a fazer aquilo? Entendeu? Então, justamente, por exemplo, nesse assunto do empreendedor, às vezes o cara, ele quer ser empreendedor porque ele está vendo muita gente dizendo que ser empreendedor é legal, mas ele não parou para pensar por que que ele acha que ele deve ser empreendedor. Ele não parou para pensar e refletiu com ele mesmo. Será que eu quero ser empreendedor? Será que Eu isso é nasci para pra... mim? Ou eu tô só querendo ser empreendedor, porque eu tô vendo muita gente dizendo que ser empreendedor é top, é foda, e tudo quanto é lugar que eu vou, as pessoas estão empreendendo. E será que eu preciso mesmo fazer isso? A Eu li uma frase, gente. eu li uma frase que dizia o seguinte: você está montando a sua startup para mudar o mundo ou para entrar no mundinho personalizado das pessoas que abriram uma startup, né? Uhum, Tipo, eu tenho uma startup, tá, mas qual é o problema mesmo que você quer resolver? Né? De que maneira você quer transformar o mundo com a sua ideia? uhum. As pessoas esquecem de que existe um propósito muito maior por trás disso. E se você não tiver, né, esse propósito básico de você realmente mudar a vida das pessoas através da sua ideia, através do seu projeto, mesmo que você se force muito e daí você vai e faz ali acontecer, aquilo ali não vai ter sustentabilidade, né? Aquilo ali vai, tipo assim, esse propósito que é o necessário para alimentar o teu trabalho e tudo ali que você vem fazendo não vai existir e você vai tentar o tempo todo ali se forçando a criar uma motivação através de outras coisas. Através, por exemplo, então eu tenho que ganhar dinheiro, então o meu propósito agora é ganhar dinheiro. Então o meu propósito agora é conhecer gente, conhecer. E você não tem, porque você não tem aquele propósito de você ajudar pessoas. Então, você fica ali sempre se enchendo de outras coisas, preenchendo vazios ali, e você não faz exatamente o que você deveria fazer, né? Tem uma. Há pouco, semana passada, eu estava na agência e aí conversando com os meus criativos lá. E aí eu voltei do banheiro, olha que loucura, eu voltei do banheiro e falei assim, cara, acabei de criar uma teoria. Falei, Porra. como assim uma teoria? Falei, eu criei uma teoria. Não sei como foi. E depois me lembrem de falar sobre isso, sobre os inputs, né, dentro da criatividade. É um tema muito interessante. Me lembrei que eu vou falar. Uhum. E aí eu do banheiro e falei assim, cara, eu criei uma teoria. A teoria é o seguinte, é a síndrome da toalha molhada. O que é a Hum. síndrome da toalha molhada? É quando você vai ao banheiro, não tem papel, e aí tem uma Hum. toalha. Sabe quando você está no churrasco e tem uma toalha lá dentro? Aí você pensa assim, cara, eu não vou secar minha mão nessa toalha, essa toalha tá podre. Uma galera já Sim. secou a mão nessa toalha. Aí você pensa assim, cara, eu vou secar a minha mão bem no cantinho da toalha, que eu tenho certeza que ninguém usou o cantinho da toalha. Quando você vai no cantinho da toalha, sabe o que aconteceu? Todo mundo foi pro Então, cantinho da todo toalha. mundo pensou a mesma coisa e o meio tá seco. E o meio tá seco. E aí onde eu quero chegar com isso? É que as pessoas estão indo demais, né? Pensando muito no surreal, em como transformar, em como ser criativo, em como ser inovador, e tá Uhum. esquecendo do básico, tá Sim. esquecendo de ir no meio. Então, assim, quando a gente fala que o básico vende, o básico ainda funciona, é mais ou menos isso. Então a galera tá tentando reinventar a roda, em vez de pegar a porra da roda e usar, Uhum. Não, entendeu? com certeza, com É uma certeza. síndrome da toalha molhada. A galera tá todo mundo Exatamente. tentando ser muito criativo, mas se você olhar de fora, tá todo mundo indo pelo mesmo caminho. Exatamente. E isso acaba você tanto é muito louco isso, porque ultimamente eu venho pensando nessas coisas, em todos esses conceitos, principalmente dentro da ótica de um hábito, né? Então, o que que é a premissa básica de um hábito? É rotina, é o que você faz automaticamente sem perceber, né? Então, você tem aquela deixa e aí automaticamente quando você faz aquela ação que é a deixa,
do seu hábito, né? Que é aquele hábito que está ali como se fosse gravado no teu cérebro. E aí, quando você faz aquela deixa, seu corpo, sua mente começa a desencadear aquele conjunto de ações até você chegar na tua recompensa, né? Então, cada vez mais isso fica automático. Então, sei lá, você vai dormir mais cedo, então você pegou ali a sua xícara de chá para tomar o seu chá, por exemplo, então aquela ali é a sua deixa para você dormir mais cedo. Então, seu corpo já começa a dar uma baixada nos ânimos e aí você já vai se preparando para dormir. Aquilo ali é o seu hábito de dormir mais cedo, né? E aí as pessoas exatamente ficam com esse hábito de ser comum, de ser comuns, né? O hábito de ser igual todo mundo. Então, quando você tem pensa em alguma coisa, você acaba sempre indo para o lado mais comum da coisa. Então você acaba sempre, porque também é uma reação natural do organismo, da gente também, sempre buscar o caminho mais fácil, o caminho que seja mais tranquilo para a gente, e a gente nunca pensa nas outras possibilidades. Então, se está todo mundo, sei lá, está todo mundo querendo ser empreendedor, o mais fácil para a gente é ser empreendedor também. Se está todo mundo aí fazendo crossfit, o mais fácil é a gente fazer crossfit, que a gente vai saber que a gente está no meio de todo mundo. E aí, Bia? E aí, lindona? Engraçado como você falando sobre isso, e aí ela vindo ali, eu fiquei pensando como as crianças adoram rotina. E quando é que a gente adulto perde isso? Porque, por exemplo, uma criança, quando você tira ela da rotina, cara, mas assim, destrói o horário que ela dorme, acaba com o humor da criança, porque eles têm um horário para acordar, ela tem um horário do lanchinho dela, ela tem uma sonequinha de manhã que ela faz. À noite é exatamente isso que você falou do chá. Quando dá mais ou menos por volta de 19 horas, a gente apaga todas as luzes da casa, e aí gradativamente ela já vai entendendo que o dia acabou, que ela já precisa ir dormir, e aí sozinha ela vai andando para a cama, deita, fica ali conversando um pouquinho com ela, meio cantando, cantarolando e dorme. Então, e quando é que será que a gente perde isso, hein? Quando será que a gente deixa isso para trás, né? E eles são super ativos, né? Assim, e tem vários livros e pessoas que falam o seguinte: rotina para criança é tudo. Criança ama rotina. Então, às vezes a gente acha assim, deixa ela acordada até mais tarde, ou então, deixa ela fazer isso. Não precisa dormir agora, não precisa sim, gostam. E quando você tira uma criança da rotina, assim, é louco demais isso. E tipo assim, por que a gente não volta a pensar como uma criança também, no sentido de aproveitar o tanto que é bom ter uma rotina, né? E mobilidade também, ainda tem isso, né? Tem uma criança baixando assim, ela baixa toda durinha, toda certinha. E flexibilidade. A galera fala muito isso, abaixando com a perna, usando a coluna. Não, é tranquilo. Tem que aprender com eles. É massa. Às vezes você tá brincando com a criança, do nada ela bota o pé aqui assim, você fala, caralho! Ui! Porra! Meu sonho! Me ensina! Eu tava te falando dos inputs, né? Dentro da criatividade, que nada mais é do que quando eles falam assim, o Steve Jobs criou o iPod. Não, a gente já tinha o Walkman, a gente já tinha a música, ele só compilou tudo aquilo dentro do... Chegou o outro aqui. Aí ele só chegou aqui e montou um iPod, né? Então, na verdade, ele não inventou o iPod. Fala, Ricardinho. Bom dia. Aí, vocês estão nessa live aí? Dá uns like aqui. Dá uns like pro Ricardinho aí. O Capitão América, vai lá. Capitão América. E aí a gente falando sobre a obesidade intelectual e esses inputs e o meu insight quando eu fui ao banheiro, é porque o que acontece? Quando você absorve muita informação, muita coisa, e dentro de uma agência de publicidade você recebe um brief, as pessoas leem o brief e depois cada um volta para suas mesas, né? Então a galera se reúne, a galera recebe um brief, lê aquele brief, e aí começa, aquilo ali entra no seu radar. É igual quando você vai comprar um carro novo, sei lá, vou comprar um Up. Quando você pensar que não, a sua vista é só pro Up que tem na rua. Porque aquilo já está dentro do seu radar. E aí, de certa maneira, a galera vai incubando essa ideia
né? E tendo seus inputs, que na verdade é tudo aquilo que você já leu, tudo aquilo que você já assistiu, os lugares que você Sim, conheceu, as conversas que você já teve nos bares, e aí você vai sim. juntando tudo aquilo para ter uma ideia. Só que é preciso respeitar o ócio criativo. O ócio criativo é quando você não está pensando em nada, mas aquela Uhum. ideia já está incubada em você, e aí de repente passa um pássaro. É sempre assim, quando você escuta os relatos de como é que você teve essa ideia? Às vezes o cara ele passou por todo esse processo, e quando ele foi correr no parque, foi a hora que ele teve o estalo, aí É, ele exatamente. para a nota. É igual fazer uma música, né? O cara tá assim do É, nada. Puta merda, a música. você sabe que o duelo de hábitos, o nome duelo de hábitos, eu pensei nele quando eu tava correndo. É isso. Então, tipo Então, assim, assim, é muito louco isso. é porque aquilo já tá incubado na sua cabeça, assim, de alguma maneira Sim, você, pô, eu preciso de um projeto, assim assado, preciso de um nome. sim, E às vezes você fica lá forçando, pô, eu preciso dessa ideia, ela não é. vai. E aí quando você se afasta de tudo e vai fazer outra coisa, é Uhum. que você encontra a solução para aquele problema. É por isso que eu gosto muito de quando às vezes eu sei que eu preciso ter ideias, eu sei que eu preciso resolver certos problemas. E, por exemplo, eu estou muito acostumado a estar sempre no mesmo lugar, trabalhar sempre no mesmo lugar, que mais confortável para mim. Gosto muito, assim, não vejo um problema nisso. Mas às vezes, quando eu sei que eu preciso ter algo, uma ideia que é fora de tudo isso que eu faço de rotineiramente, eu busco outros lugares. Tipo assim, às vezes eu vou até pro bar, pra você ter uma ideia, e eu penso que eu estou trabalhando ali, ouvindo música, e aí as pessoas passando e alguma coisa, e eu já tive vários estalos assim, várias coisas legais que eu trouxe para dentro do projeto, quando eu estava em lugares completamente diferentes, justamente para você mudar de ambiente, né? Você mudar ali, sair da zona de conforto e ter outras percepções sobre o mundo que você não teria se você estivesse naquele mesmo lugar que você está sempre, né? Mas E não também não é só, um problema. volta naquilo que a gente falou no início. É que se você está todo o tempo consumindo conteúdo, se você sai, se você acorda cedo, vai ler um livro, você entra no seu carro, você coloca um podcast, você chega no seu trabalho e vai ler um artigo, Sim, que horas você vai parar para o seu cérebro internalizar tudo aquilo que você viu, né? A galera de concurso fala assim, cara, é bom você estudar e quando você dorme, ter uma noite de sono boa, o conhecimento, de alguma maneira, o seu cérebro aproveita aquele conteúdo de uma maneira melhor. Então, assim, é parar um pouco e colocar em prática e pensar sobre, refletir sobre o é, que você está aprendendo e trazer sim, para sua realidade. Então, assim, isso que a sim, gente está falando é engraçado que a gente, em momento nenhum, a gente está falando necessariamente de saúde de maneira física, né? Mas são sim, coisas que sim, a pessoa pode trazer para sua realidade. Então, às vezes você sair do seu padrão, igual você falou assim, eu gosto de trabalhar em tal lugar, porque muda um pouco os ares, ou, pô, eu vou ter uma ideia quando eu não estiver fazendo nada, é a hora que eu vou ter a ideia. É exatamente, se você trazer para a realidade do mundo do duelo dos hábitos, é exatamente isso, é você parar um pouco, é você ter um tempo para você, é você poder ir para um parque, dar uma corrida e entender que o seu cérebro não para de funcionar naquele momento. Eu não sei exatamente, se você cara. já, não sei se, e talvez o Aham. nosso doutor aí pode nos ajudar, mas eu já li algumas matérias dizendo que é, que é interessantíssimo você, por exemplo, ir para a academia, pedalar numa bicicleta enquanto lê um livro, porque você ativa duas áreas do seu cérebro ao mesmo tempo, né? Que é uma focada no conhecimento, a outra no corpo. Tá? Eu não vou me aprofundar nisso, não, porque é para não falar Aham. loucura. Mas eu já li Eu acho várias isso coisas nesse sentido. esquisito pra caralho. Mas tudo bem. Mas tudo Você bem. fica lá, o pessoal lá. E o pior não é nem aquela bicicleta, aquela de spinning, né? Que você fica Não, sentado realmente. Não, é a sentadinha. essa Falei, tá velho, a dito. pessoa tá lá já tem uma hora, ou ela veio para ler, ou ela veio para pedalar. Eu não sei qual que é a área do cérebro ali, então, que Que tá ela tá dominando. usando. Que tá dominando. Entendeu? Como diz o É. ditado, uma vez eu tava na praia com a Michelle e as crianças e ela falou assim: você quer ler um livro? Eu falei, se eu quisesse ler um livro, eu ia pra biblioteca, pra ver o É, mar. eu vim. Você não pagava uma passagem de avião Eu para ir não para a pagava biblioteca? passagem. Ia pra Biblioteca Nacional lá É, tá cheio de livro. Tá. eu pegava o Uber, não, não, Pegava não o Uber, vinha não aí. pegava o avião. Mas é exatamente isso, cara. E é muito louco isso, é muito louco. Então, assim, essa questão dos hábitos, se você começar a pensar, né, em tudo na sua vida, assim, com relação a hábitos, então todos esses hábitos você consegue desmembrar eles, você consegue desconstruir e construir um hábito. Então, ele é com um conjunto de elementos. Então, tudo na sua vida é um apanhado de hábitos e cada um desses hábitos tem elementos ali, né?
Então, às vezes você tá, por exemplo, às vezes o hábito do autoconhecimento também é muito interessante, de você estar sempre pensando ali, quando as coisas estão cada vez mais automáticas, estão cada vez mais fáceis, você parar para pensar se aquilo está realmente sendo eficiente para você. Então, se realmente aquele hábito que você criou foi eficiente. Se você está tendo resultado com aquele hábito que você criou. E aí, se você tem essa percepção, você consegue, de forma assim, muito mais objetiva, você rever os hábitos e você construir hábitos novos baseados em experiências que você teve com hábitos antigos ou hábitos que não foram eficientes para você, né? Então, por exemplo, esse negócio da informação, o que de fato está te trazendo, fazendo com que você consuma tanta informação e não bote em prática? Às vezes é um medo seu, às vezes é um receio. Então, por que você, ao invés de trabalhar essa questão de consumir cada vez mais, por que você não trabalha aquele ponto que vai fazer com que esse seu consumo de conteúdo se torne um consumo eficiente? Que você consiga botar em prática, né? Então, é você trabalhar esses hábitos para que você comece a usar esse conhecimento de alguma forma. E tanto, por exemplo, o compartilhamento de conhecimento, ou, por exemplo, você, toda vez que você lê alguma coisa interessante, você escrever sobre aquilo, você botar ali numa nota, você fazer um post, seja lá o que for, entendeu? Porque senão, para acabar, você não ficar com aquilo ali guardado, e aí você falar assim, não, eu acho que só daqui uma semana que eu vou falar sobre isso, né? Eu acho que o legal do Close Friends também é isso, né? Eu acho que além de você ter o seu conteúdo para você compartilhar, tem muito insight que você vai tendo, tem muita coisa que você lê dos seus livros que você compartilha no mesmo momento. E você, naquela hora que você teve aquilo ali, você vai lá e fala para as pessoas. Porque pode ser que você consumiu aquele conteúdo ou leu aquela parada e ficou guardado para você, você nunca mais falou sobre aquilo, né? Exatamente. E aí, quando você simplesmente... E outra, não tem problema nenhum você parar de onde você... Né, o que o Murilo Gun fala com muita maestria disso. Que ele fala assim, você continuar cavando no buraco errado, tá errado. Então, muitas vezes o cara fala assim, eu não vou largar meu emprego de 35 anos no banco para começar a empreender nesse negócio, porque, porra, olha o que eu já construí. Mas beleza, você tá cavando no lugar errado. Não tem problema você parar, mesmo já tendo cavado muito, e começar a cavar em outro lugar. Sim. Então, assim, a galera... e a galera tá vivendo muito mais, né? Tá vivendo isso, 60, 70 anos, tem gente jogando futebol aí no parque da cidade. É um imediatismo na porra. Um corpo mais bonito do que o meu, aí eu olho pra ele, não é muito difícil ter um corpo mais bonito que o meu. Mas eu olho pros caras jogando futebol e eu falo assim, você tá brincando? O tio lá com 70 anos de idade dando baile na galera mais nova. Que é isso. E aí, vamos exatamente. Porque os tios estão voando baixo. Os tiozão estão voando baixo. E agora com esse aplicativo também aí de você virar o tiozão da galera, a gente tá vendo o tanto que a gente vai ficar estragado se a gente não se policiar, entendeu? Então... Eu tô a cara do Filipão, então assim, talvez eu vire técnico de futebol. Porra, aí é uma previsão. O meu eu achei que eu fiquei a cara daquele Doutor Baracá. Exatamente. Eu Baracá. Eu fiquei preocupado que teve gente que postou no app de ficar mais velho e eu achei que ficou mais jovem, a pessoa ficou mais jovem. Aí isso é preocupante, sabe? E você viu que dá pra você envelhecer a pessoa 2 vezes. Você envelhece a foto, pega a foto de novo e manda envelhecer. Aquilo ali eu não quis vir, não. Eu ia virar o Murra. Tô fora. Pois é, cara. E, porra, tinha um negócio que eu queria comentar com você sobre a questão do sono. Quando você falou assim, eu sou uma pessoa muito noturna. E eu também sou uma pessoa muito noturna. Sempre fui e sempre achei que eu rendia muito mais de noite, tá? Eu vou falar para você um pouco de como que eu desconstruí isso aí. Porque eu sempre me achei muito mais produtivo à noite, então eu sempre me forcei o máximo possível a estar disponível para mim mesmo e para as minhas ideias, para os meus trabalhos à noite. Então, chegava, por exemplo, meia-noite, para mim, eu ainda estava top e eu precisava continuar ali, a qualquer custo. O problema é quando você faz isso a qualquer custo. O problema é quando você acha que
você, né, internalizou tanto aquilo na sua cabeça, eu sou mais produtivo à noite, eu sou mais produtivo à noite. E às vezes você não está sendo produtivo à noite e você está forçando isso porque você está com aquilo ali enraizado na tua cabeça. E aí o que você faz? E aí o que você faz? Você vai atrás de um café, você consome cafeína à noite, você está tomando teu Red Bull, porque você não aceita que naquele momento você precisa muito mais dormir do que trabalhar, do que produzir, entendeu? Então, hoje em dia, eu tô achando muito mais saudável para mim, para o meu corpo, e é uma coisa assim que eu recomendo bastante também, porque eu achava que eu era muito mais produtivo à noite. Cara, às vezes chega um momento que é muito melhor você dormir e acordar muito mais cedo e você produzir naquela hora da manhã do que você ficar se forçando. Se você tá bem, né, sem hackear aquele teu momento, sem usar de nenhum outro artifício, ok. Mas se você está se forçando, acho que vale a pena você parar para pensar que talvez você, tudo bem, você pode ser mais produtivo à noite, mas respeita teu corpo, que vai ter momentos que você não precisa ser tão produtivo à noite. Você pode acordar mais cedo e ser mais produtivo de manhã também, isso não é um problema para você. E a gente falando de produtividade, é engraçado que uma das coisas que eu comecei a sentir mais falta na saúde era o treino pela manhã, né? Porque, assim, o fato de eu ser uma pessoa muito noturna, ela não necessariamente está ligada porque eu durmo pouco, né? Sempre dormi pouco. E não é insônia, não é nada. Eu tenho aquele sono que eu deito ali, durmo, levanto, descarrego um caminhão de areia, volto, durmo de novo. Então não tem problema com isso, não, sempre dormi pouco. Agora, a prática de uma atividade física pela manhã, eu acho que é uma parada assim surreal, porque eu também sou como você chega no trabalho, assim, depois de praticar 1 hora de atividade física, cara, a galera tá chegando com aquela cara cansada e você já tá assim, tá acelerado. Tá super acelerado. Só que não isso é muito louco. horas da manhã. Não precisa. E você tem. E tipo assim, você precisa respeitar você também, sacou? Às vezes as pessoas esquecem isso. Que não tem problema se você não dá conta de acordar de manhã cedo e ser tão feliz e tão enérgico quanto essa pessoa que acordou de manhã cedo, leu 3 livros, meditou 4, 5 horas, correu 3 maratonas, tudo isso em 20 minutos e chegou no trabalho. Mas entra na frustração das redes sociais. Tem dia, sei lá, você segue aquela Pugliese, dá 7 horas da manhã, você acordou super cedo, você tá bem, né? Você, nossa, acordei cedo, vou aproveitar meu dia, vou malhar. Aí você entra no Instagram dela, essa mulher já nadou, já correu. Esse ser humano, igual... ela já no livro, ela já fez meio mundo. Igual aqueles hábitos de você que quer ser milionário. Se você não acordar tal hora, se você não ler 3 livros, se você não meditar, você nunca vai ser milionário na sua vida. Então, para você ser milionário, você tem que ser essa pessoa. Eu estava conversando com um colega de trabalho, isso foi ontem. Antes de ontem, perdão. E eu estava conversando com ele sobre esse lance assim de mente milionária, tal. E é engraçado que as pessoas falam assim, eu quero ser um milionário e eu vou seguir os passos de um milionário. Porra, muito bacana. Aí, final de semana, o cara não quer trabalhar, ele quer ir para um churrasco, quer encontrar um amigo. Toda semana, quinta-feira, ele quer ir para o VB. E aí, quando você pega essa galera, sei lá, o Paulo Leman, essa galera que é milionária mesmo, sei lá, o Dória, que é o prefeito de São Paulo, você pega o Bill Gates, você pega essa galera trabalha de 16 a 18 horas. E não tá preocupado, né? Ele não tá preocupado com um amigo, ele não tá preocupado se ele perder um churrasco, se ele perder uma festa de criança, ele não tá preocupado com aquilo, porque o cara quer produzir, ele quer fazer dinheiro, Aí você fala assim, eu quero mesmo ser milionário. Ô, papai, deixa eu te falar. São 8h36. Desculpa te cortar, tá? Vamos lá. São 8h36 e a live termina 8h37. Pessoal, obrigado pelo convite mais uma Valeu, vez. tamo junto. Aí a gente vamos marcar outra vez pra gente vir aqui, a gente bater mais um papo, continuar esse assunto. Beleza, valeu, galera. Valeu, tamo junto, meu parceiro Edson Barbosa. Obrigado aí pela sua presença. Você é um cara sensacional. Valeu, tamo junto. Agora continua curtindo essa música sensacional do meu parceiro KZJ. Segue ele lá no Instagram, @KZJMusic.